Gênesis capítulo 19. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Ao anoitecer daquele mesmo dia, os 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado à entrada quando os avistou. Ele se levantou, correu para recebê-los, prostrou-se com o rosto no chão e disse: Senhores, venham à minha casa. Lá vocês poderão lavar os pés e passar a noite. Amanhã cedo poderão seguir viagem. Eles, porém, responderam: Não, passaremos a noite na praça pública. Mas Ló insistiu muito a eles e acabaram aceitando o convite. Mandou preparar pães sem fermentos, e eles comeram. Quando estavam se preparando para dormir, vieram todos os homens de Sodoma, tanto os jovens como os velhos, e cercaram a casa. Eles gritaram a Ló: Traga para fora os homens que estão aí, queremos ter relações com eles. Ló saiu da casa depressa, fechou a porta atrás de si e disse aos homens: Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Escutem, tenho 2 filhas virgens e eu as entrego a vocês para que façam com elas o que quiserem. Mas deixe meus hóspedes em paz, porque eles contam com a minha proteção. Saia da frente, gritaram os sodomitas. Quem você pensa que é? Ora, deixamos este sujeito morar em nossa cidade como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz? Pois vamos fazer com você coisa pior do que a eles. E avançaram contra Ló, disposto a arrombar a porta. Mas os hóspedes puxaram-no depressa para dentro da casa e fecharam a porta. Depois deixaram cegos os homens que estavam fora, desde o mais jovem até o mais velho, de modo que não conseguiram encontrar a porta. Então os hóspedes perguntaram a Ló: Você tem mais parentes nessa cidade? Genros, filhos, filhas ou outro parente? Leve-os todos embora daqui, pois vamos destruir a cidade completamente. As acusações contra elas aumentaram muito e chegaram ao céu. Por isso o Senhor nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi correndo falar com os futuros genros das suas filhas e disse-lhes: Trata de sair imediatamente da cidade. Ela vai ser destruída pelo Senhor. Mas os moços acharam que ele estava brincando e não deram ouvidos. No dia seguinte, bem cedo, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher, suas 2 filhas que estão aqui e saiam quanto podem. Vocês estão correndo o risco de morrer com a destruição da cidade. Mas Ló não se apressou. Então os anjos tomaram-nos pela mão, bem como as suas mulheres e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, deixando-o fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse: Fujam, corram sem parar e sem olhar para trás, e não parem no vale. Vão para as montanhas e só parem quando chegarem lá, se não arriscar-se a morrer. Ló, porém, lhe disse: Assim não, meu senhor. Vocês foram bondosos comigo, salvaram a minha vida e mostraram piedade. Não posso fugir para as montanhas, pois receio que esta calamidade caia sobre mim e eu morra. Deixem que eu vá para aquela cidade pequena. Ela fica bem próxima e eu poderia fugir para lá e ficar a salvo. Está bem, disse o anjo. Aceito mais esse pedido e não destruirei aquela cidade. Mas vá depressa, porque não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Desde então aquela vila foi chamada Zoar. O sol estava aparecendo no horizonte quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu completamente aquelas cidades. As demais cidades da planície, os habitantes e os que nasciam da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Naquela manhã, Abraão levantou-se de madrugada e foi até o lugar onde tinha estado diante do Senhor. Dali olhou para Sodoma e Gomorra e para a campina e viu a fumaça subindo da terra, como de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló daquela região. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas
e passou a viver nas montanhas, porque ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Foi quando a mais velha disse à irmã: em toda essa região não existe homem que possa casar conosco, conforme o costume da terra. Nosso pai já está velho e logo não poderá ter filhos. Vamos dar vinho a ele e cada uma de nós se deitará com ele. Assim teremos descendentes e a nossa linhagem não desaparecerá. Naquela mesma noite deram vinho ao pai e a filha mais velha se deitou com ele. Ele estava tão embriagado que não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha contou à irmã: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazer a mesma coisa hoje? Daremos vinho ao nosso pai e depois você se deita com ele, para que preservamos a descendência de nosso pai. Naquela noite, novamente deram vinho ao pai. A filha mais nova se deitou com ele. Novamente, ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Desse modo, as 2 irmãs ficaram grávidas do próprio pai. A filha mais velha deu à luz um filho e chamou-o de Moabe, que é o pai dos moabitas de hoje. A filha mais nova também deu à luz um filho e chamou-o de Ben-amim, que é o pai dos amonitas de hoje. Capítulo 20. Abraão nega que Sara é a sua mulher. Nesse meio tempo, Abraão mudou-se para a região de Neguebe, ao sul, e ocupou as terras entre Cádiz e Sur. Morou também em Gerá. Abraão dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Por isso Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Abimeleque em sonho e disse: você será castigado com a morte, porque a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque não tinha tocado em Sara, por isso disse: Senhor, matarias até uma nação inocente. Não foi Abraão que me disse: ela é minha irmã? E ela continuou dizendo: ele é meu irmão? Em tudo isso, estou sendo sincero de coração e na minha inocência fiz o que fiz. Ainda em sonho disse Deus: sim, eu sei que você fez isso com sinceridade de coração. Por isso não deixei você tocar nela e impedi você de pecar contra mim. Agora devolva Sara, seu marido, ele é profeta, e orará em seu favor, para que você viva. Mas se você não devolver a mulher de Abraão, você e todos os seus morrerão. Ainda estava escuro quando Abimeleque se levantou e reuniu todo o pessoal em serviço do palácio. Ouvindo dele o que acontecera, tiveram muito medo. Depois o rei mandou chamar Abraão e disse: por que você fez isso conosco? O que eu fiz contra você para me levar a tamanho pecado? Esse pecado seria uma desgraça para mim e para o meu reino. Você agiu mal. Então perguntou Abimeleque a Abraão: o que levou você a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar. E vão me matar por causa da minha mulher. Além disso, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E nos casamos. Quando Deus me mandou sair de casa para terras estrangeiras, eu disse: Sara, em todo lugar onde formos, faça o favor de dizer que é minha irmã. Então o rei Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas e deu-os de presente a Abraão e devolveu-lhe a Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: a minha terra está à sua disposição. Escolha o lugar que quiser para viver. Depois disse a Sara: lamento a vergonha pela qual você passou. Estou dando a seu irmão 1000 moedas de prata para reparar a ofensa feita a você. Esta minha atitude significa que você é declarada sem culpa diante de todos. Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas para que pudessem ter filhos, porque o Senhor tinha tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão.